Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje quinta-feira, dia 16 de janeiro, primeira semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar esse nosso momento, invocando comigo a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, essa cena que nós contemplamos agora nesse Evangelho segundo São Marcos é uma cena comovente e da parte do leproso de extrema coragem. Por quê? Segundo toda a prescrição mosaica, segundo a lei e os costumes judaicos, uma pessoa que fosse contaminada pela lepra, ela automaticamente deveria excluir-se do contato social. Porque a lepra, uma doença altamente contagiosa, sem cura, poderia infectar um povo inteiro. E, portanto, essa regra de afastamento da sociedade era também uma regra sanitária, para evitar o contágio de outras tantas pessoas. A pessoa que adquiria lepra, ela perdia tudo. Sua dignidade, sua identidade, sua família, o amor próprio. E tantas vezes se achava até mesmo desamparada e excluída por Deus. Porque era uma situação vergonhosa, lastimável, uma situação de completo abandono. Às vezes, eu e você também passamos por essas situações de constrangimento, de dor, de abandono, mas não por causa da lepra física, mas por causa da lepra do pecado, nosso ou daqueles que nos rodeiam. A lepra continua existindo hoje, nós sabemos, com uma outra roupagem, um novo nome, hanseníase. Hoje existe tratamento para a lepra, não existe cura, mas se estaciona a evolução da doença. Mas o pecado, ele é uma lepra que continua agindo com toda a sua força e garra para destruir em nós a imagem de Deus, para destruir a nossa imagem diante dos outros e destruir também a nossa imagem para nós mesmos. Quantas vezes nós, diante do pecado, nós nos sentimos extremamente indignos, desprovidos de qualquer tipo de graça e beleza aos olhos de Deus. Mas, caríssimos, nós precisamos entender que, do mesmo modo como livremente nós escolhemos o pecado, livremente nós também podemos escolher a graça de Deus. E quando nós escolhemos a graça de Deus, é como se nós, como aquele discípulo, disséssemos ao Senhor: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Senhor, se queres, podes me dar a graça do teu Espírito para que eu viva retamente a tua palavra e afaste-me dos caminhos do mal. Nós podemos fazer isso. Nós temos essa possibilidade. Mas para isso nós precisamos ter fé. E confiar que aquele que está acima de tudo e de todos nos ouve, nos cuida, nos ama e nos dará as graças que são necessárias. Foi justamente essa fé que levou aquele homem a romper com todas as barreiras sociais impostas pela cultura do seu tempo e chegar em Jesus.
cair de joelhos diante dele. Sabem, irmãos caríssimos, tantas vezes nós não conseguimos vencer o pecado, não conseguimos vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades, porque nos falta, além de fé, humildade. Aquele homem foi humilde. Ele sabia que sozinho jamais se livraria daquela doença. Por isso, de joelhos, foi aos pés do Senhor. Quantas vezes eu e você nos recusamos a ir aos pés de Jesus no sacrário, a dobrarmos os nossos joelhos em casa e fazermos a nossa oração, a reconhecermos que nós tantas vezes causamos danos a nós mesmos, ao próximo e também ao coração da comunidade. É preciso ter a humildade para reconhecer os erros, a humildade diante de Deus, entendendo que nós somos criaturas, ainda que filhos, mas somos criaturas, não temos poder. E buscarmos nele, e exclusivamente nele, aquilo que nós necessitamos. Nós, como adolescentes rebeldes, nós queremos fazer tudo por nossa conta. Mas nós não temos poder em nós mesmos para nos curarmos, para vencermos por nossas próprias forças a lepra do pecado. Aquele homem não tinha um poder de autocuração. Não. Ele precisou ir ao autor da cura, ao autor de todo bem e toda graça, que é Jesus. O rosto humano de Deus e o nosso rosto divino. Jesus tocou aquele homem e diz: eu quero, fica curado. Jesus quer nos tocar, mas às vezes o Senhor não consegue nos tocar porque nós não permitimos. Nós ficamos aí o tempo todo dizendo: Deus me esqueceu, Deus me esqueceu, Deus não está comigo, Deus não me quer. O que eu fiz para Deus? Olha o que você fez para Deus. Você simplesmente não permitiu que Ele te amasse, que Ele te tocasse, que Ele te abraçasse. Faça a experiência. Deixe que esse coração endurecido como pedra se transforme num coração de carne. Permita-se ser amado por Deus. Porque aquele homem, no momento em que Jesus o tocou, aquele homem foi amado por Deus. Ele quis ser amado pelo Senhor. E além de experimentar o amor de Deus, ele experimentou a cura que vem desse amor. Eu não sei quais são as suas necessidades, não sei quais são os seus problemas, não sei se passas hoje, nesse momento, por alguma doença, algum momento de convalência, mas eu te convido a dizer para Jesus hoje na sua oração: Senhor, toca-me, cura-me, porque se quiseres, tu podes fazê-lo. E o Senhor falar o quê? O Senhor te dirá: eu quero. Mas às vezes o Senhor vai nos exigir certas coisas para que a graça e a cura aconteçam. Por exemplo, a conversão de vida, uma confissão sincera. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não recebe o perdão pelos seus pecados? Porque o pecado, caríssimos, também é causa de doença física e espiritual. E nós precisamos ter essa consciência. Há quanto tempo você não vai à igreja? Há quanto tempo você não reza? Há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo você não se dedica a uma obra de caridade? Não é simplesmente pedir eu quero, é oferecer ao Senhor também uma vida, um coração e uma alma dispostos a doar algo. O Senhor dá, mas eu preciso oferecer algo em troca. E o que eu te ofereço, Senhor? Toda a minha vida, toda a minha história, meu ser, meu pensamento, minha alma, meu coração. Aquele homem foi despedido por Jesus. Jesus mandou que ele fosse até a sinagoga ou ao templo, oferecer o sacrifício prescrito na lei e dar testemunho diante dos sacerdotes de que Deus o havia curado. Quantas vezes eu e você saímos do confessionário, saímos da Santa Missa, saímos de um momento de oração, de um retiro espiritual e não damos testemunho das maravilhas que Deus fez por nós ali, naquele momento? Não vamos até diante do altar e não oferecemos um sacrifício verdadeiro ao Senhor, ou seja, o nosso coração arrependido e disposto a uma mudança verdadeira e radical. Então eu quero te fazer esse convite hoje, a ir até Jesus, dobrar os joelhos, não só do corpo, mas sobretudo os da alma, diante do Senhor e dizer: Senhor, se queres, tens o poder de transformar esse vermezinho num santo. Se queres, e Jesus quer.
E aí eu te convido a concluir a sua oração diante dele, de preferência no sacrário, dizendo: Senhor, eu quero ser transformado por Ti. Eu quero ser curado por Ti. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.